Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria. Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre um tema muito interessante da CLT, a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Pessoal, a CIPA ela encontra regulamentação no artigo 163 da CLT e na norma regulamentar número 5 do Ministério do Trabalho. Pessoal, o que é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes? Ela é uma comissão que tem como principal objetivo preservar a saúde e preservar a vida dos funcionários, dos empregados da empresa. Ela tem como meta ali avaliar, fiscalizar e orientar o local de trabalho para que os funcionários ali daquele local de trabalho estejam protegidos. Pois nós sabemos muito bem que várias empresas, até mesmo pela sua própria atividade, ela demonstra alguns riscos para os funcionários. Funcionários que trabalham em depósito, funcionários que trabalham com equipamentos pesados, trabalham com paleteira e outros instrumentos e outras ferramentas que podem gerar perigo aos funcionários, aos trabalhadores ali daquele local de trabalho. Já falei aqui do artigo 164. O artigo 163 da CLT, ele fala o seguinte: toda empresa pública ou privada, sociedade de economia mista, da administração direta e indireta, quando ela tem mais de 20 empregados, ela é obrigada a criar a CIPA. Isso é fato. Agora, eu gostaria de falar para vocês das atribuições do cipeiro. O dirigente da CIPA é aquele funcionário que ele vai circular pela empresa, ele vai fazer a fiscalização de cada setor da empresa. É aquele rapaz, aquele cara que vai andando, ele vai no setor de depósito, ele vai no setor de máquinas, ele vai no setor de manutenção, ele vai em todos os setores da empresa, até no RH, parte de TI, ele vai verificando para ver se tem alguma coisa que esteja em desconformidade com a legislação e algo que prejudique, que ponha em risco o trabalho dos empregados. Ele vai lá, ele fiscaliza, ele avalia se há necessidade de recuperação de algum equipamento, se há necessidade de recuperação daquele local, pois às vezes aquele local ali não tem a menor condição do funcionário trabalhar. Além da recuperação, ele vai verificar ali também a manutenção de equipamentos, né? EPI, maquinário, ele vai verificar isso, vai pedir a troca, se caso seja necessário. Ele é o funcionário responsável para verificar a manutenção, a recuperação, a fiscalização e a avaliação, seja do local de trabalho e seja daquele maquinário, daquele equipamento destinado aos empregadores para que a empresa continue exercendo as suas atividades. Outra coisa que nós temos que ter em mente, meus colegas, sobre o cipeiro é o seguinte: o cipeiro, no artigo 164 da CLT, ele tem duas espécies do cipeiro. Primeiro, o cipeiro, o dirigente da CIPA, que ele é indicado pela empresa, e o dirigente da CIPA, que ele é eleito. O artigo 164, parágrafo 1º, ele fala isso. Tem uma eleição para o empregado, indicado pelos empregados, há uma eleição. Essa eleição também se encontra como prevista na NR número 5. Já o cipeiro indicado pela empresa, ele não tem nenhuma eleição, ele é apenas indicado pela empresa. Agora, a melhor
parte de você ser cipeiro, de você ser membro da CIPA, é a estabilidade provisória. O artigo 10, inciso 2, a linha A do ADCT, ela prevê que é proibida à empresa a dispensa arbitrária ou sem justa causa do dirigente da CIPA, tanto do dirigente como o seu suplente. Por quê? Porque o cipeiro, o dirigente da CIPA, geralmente é aquele funcionário que é visto pela empresa como cara chato, que ele vai fiscalizar, ele vai em todos os setores, ele vai pedir toda hora que a empresa faça a manutenção daquele equipamento, ele vai verificar que aquele andaime não pode estar naquele local, ele vai verificar que determinado setor, o ar-condicionado central ele não está funcionando, vai verificar a limpeza desse ar-condicionado central, vai verificar, às vezes, quando, por exemplo, um depósito não tem um ar-condicionado central, muitas vezes tem locais que são de extremo calor, tem locais que, às vezes, os funcionários eles estão submetidos a um calor de, às vezes, até quase 50 graus. Inclusive, isso gera até ação civil pública do Ministério Público do Trabalho. Gera, primeiro, até, dependendo do procurador, inquérito, né? Porque, em regra, primeiro nós temos um inquérito administrativo, no qual o Ministério Público do Trabalho ele avalia, às vezes, as denúncias, ele verifica e avalia como é que é o local do trabalho, o que está acontecendo, ele apura a verdade, se é de acordo com a denúncia, e geralmente a empresa ela tenta se enquadrar nas determinações do Ministério Público do Trabalho. Só depois disso, quando o Ministério Público do Trabalho percebe que a empresa ela não tem boa vontade no sentido de se reestruturar e melhorar o local de trabalho dos empregados, aí ela parte para a ação civil pública. Então, o cipeiro é esse cara que vai encher o saco da empresa. Com certeza, a empresa não vê esse funcionário com bons olhos. Por essa razão, a Constituição da República, como eu já disse, no artigo 10 do ADCT, ela criou a estabilidade provisória do cipeiro. Essa estabilidade, ela é desde o registro da sua candidatura, né, até um ano após o término do seu mandato. E outro detalhe que eu gostaria de mencionar sobre esse período estabilitário é o seguinte: o próprio artigo 164 da CLT, ele prevê que o mandato do dirigente da CIPA ele tem permanência de um ano. Ele fica um ano, podendo, se ele quiser, ser reeleito. Quando eu falei para vocês sobre a estabilidade do cipeiro, que é desde o registro da sua candidatura até um ano após o término do seu mandato, o que isso quer dizer, meus amigos? Quer dizer que, na prática, o dirigente da CIPA ele tem uma estabilidade de 2 anos. Por quê? Porque um ano é referente à representatividade do seu mandato e, após o término desse mandato, mais um ano. Então, na prática, por isso que vários funcionários eles querem se candidatar à CIPA, porque eles têm garantia de estabilidade provisória de 2 anos ali. Uma outra dúvida que muitas pessoas têm, que também já estão sanadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior do Trabalho, são o seguinte: primeiro, o suplente de dirigente, ele tem estabilidade? Claro que tem, meus amigos. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal na súmula 676,
essa súmula prevê que o suplente também tem direito, também goza de estabilidade provisória, desde a candidatura, do registro da sua candidatura até um ano após o término desse mandato. Outra coisa também, algo que nós devemos falar também, é sobre a súmula 339 do TST. O que fala a súmula 339 do TST, meus amigos? Ela é clara ao dizer que a estabilidade provisória do dirigente da CIPA, ela não tem caráter pessoal. Ela tem como objetivo e função que o dirigente da CIPA fiscalize a empresa, fiscalize o local de trabalho em prol da segurança e da saúde dos empregados ali trabalhando. Logo, se a empresa ela fecha, o dirigente da CIPA e, consequentemente, o suplente também, eles não gozam de estabilidade provisória. Porque se a empresa fechou, não tem por que ele ter essa estabilidade. O objetivo do dirigente da CIPA era fiscalizar a empresa, o local de trabalho. Se a empresa fechou, não tem mais o que fiscalizar. Então, ele não tem a estabilidade provisória. A partir daí, a partir do momento que ele não goza mais de estabilidade provisória, certamente ele não terá direito à reintegração, tampouco à indenização estabilitária, caso ele pedisse a reintegração, ou a indenização substitutiva. Agora, uma última dúvida, meus amigos, que sempre gerou controvérsia na seara trabalhista no judiciário. Olha só, nós falamos aqui que o dirigente da CIPA, ele ou é indicado pela empresa, ou ele é indicado, ou ele é eleito pelos empregadores. Falei até que na norma regulamentar número 5, ela é clara ao mencionar o termo eleito, diferente dos indicados pela empresa. Então, eu gostaria de saber o seguinte: essa estabilidade provisória, ela é uma garantia dos empregados eleitos ou dos indicados pela empresa, pelos representantes da empresa? Certamente, meus amigos, essa estabilidade provisória, ela é para os eleitos pelos empregados. Isso é fato, isso é certo, isso é até lógico, como nós já conversamos aqui. Primeiro, porque o representante da CIPA, indicado pela empresa, é ele que está sendo indicado pela própria empresa. Ele é um funcionário de confiança da empresa que está ali para amenizar aquela postura que muitas vezes vai ser mal vista do dirigente da CIPA, representante dos empregados. Ele foi indicado pela empresa, ele é de confiança da empresa, lógico, ele é bem visto pela empresa e, em regra, não tem necessidade dele ter estabilidade. Já o empregado eleito, indicado pelos empregados, eleito pelos empregados, como eu disse, é aquele cara, é o chato, é o cara que vai toda hora lá encher o saco da empresa, pedir para que ocorra a manutenção do equipamento, ocorra a manutenção do maquinário, que troque, que compre outros equipamentos, que compre API, que troque tudo ali, que reforme aquele local de trabalho. Isso aí é dinheiro. É aquele funcionário que vai ser dispendioso, porque todas essas atividades, todas essas manutenções são dispendiosas para a empresa. Então, certamente, ele não vai ser bem visto pela empresa. Ele vai criar muitas dificuldades para a empresa. Por isso que o legislador, o constituinte originário, ele previu essa garantia estabilitária. Ele garantiu essa estabilidade provisória para o dirigente da CIPA. Não tem por que o indicado da empresa ter estabilidade. Agora, o eleito pelos empregados, que vai encher o saco
da empresa, certamente ele tem que ser protegido por essa estabilidade em prol de todos aqueles trabalhadores. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema CIPA. Caso vocês tenham gostado, dê um like aí, compartilhem esse vídeo e caso vocês queiram conversar sobre outros temas, podem colocar aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima!